A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, nós iremos hoje falar aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 12, e diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe. Aqui o profeta, Deus revela para o profeta Natã o que Davi havia feito. Deus revela para o profeta Natã o adultério de Davi com Batseba, e Deus também revela, ali o assassinato de Urias, do esposo da amante de Davi, de Batseba. É por isso que Deus envia o profeta Natã a Davi e diz assim, o profeta Natã, e o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Aqui o profeta Natã, ele conta esta parábola para Davi. E continuando, ele diz, o profeta: E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Aleluia, Deus grande e fiel. E no verso 5 diz assim: Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Aleluia, Deus grande e fiel. Aqui, meus irmãos, quando Davi ouve, esta parábola do profeta Natã, ele acha ali que realmente, alguém fez tudo aquilo. A palavra nos diz aqui no verso 5 que o furor de Davi se acende. A ira de Davi se acende contra aquele rico que tomara a cordeira do homem pobre. O rico tendo tanta, mas tomou a do pobre para si. Aleluia, Jesus, tu és grande e fiel, Senhor. E no verso 6 diz assim: E pela cordeira tornará a dar Davi diz, E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Aleluia, Jesus. Ele ainda fala aqui, que o homem rico ali, que pegou a cordeira do pobre, não se compadeceu daquele que só tinha aquela cordeira. Aleluia, Jesus. E este homem é digno de morte. E aí, o profeta Natã vai dizer o seguinte para ele, no verso 7. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Aleluia, Deus grande e fiel. Porque quantas vezes Saul quis estragar a vida do rei Davi, e Deus sempre livrou Davi das ciladas de Saul. Aleluia, Deus grande e fiel. Muitas das vezes o rei Saul se levantou para destruir a Davi. E muitas das vezes o rei ali chegou pertinho de Davi. Porém, Deus não permitiu que Saul colocasse suas mãos na vida de Davi. Aleluia, Jesus. E aqui continua a dizer: E te dei a casa de teu Senhor. Deus falando por intermédio do profeta Natã. E te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá.
E se isto é pouco, isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Deus ali fala por intermédio do profeta Natã. Te dei tudo isto, mas se tu achou tão pouco, eu te acrescentaria mais. Só era Davi, se ele quisesse mais coisas, ter falado para Deus: Senhor, estou necessitando disso, tenho vontade de ter isso. E Deus diz: eu te acrescentaria. E no 9 diz assim: porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos a Urias, o Heteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Aleluia, Deus grande e fiel. Porque ali, Urias morreu a mando de Davi, quando Davi pede para o seu comandante colocar Urias na frente da batalha, no lugar mais perigoso. E Urias morre pela espada dos amonitas. Aleluia, Jesus. Mas só aconteceu isso porque foi Davi quem armara isso para Urias. Aleluia, Senhor, tu és grande e fiel. Porque se Davi não tivesse decidido esse mal, Urias estaria vivo. Porque ele não iria para o lugar mais perigoso da batalha, e onde Davi pediu para que seu sobrinho, comandante do exército de Israel, deixasse ele sozinho. Deixasse Urias sem ter alguém ali na retaguarda, para quando viesse alguém atacar, tinha alguém ali para livrar e socorrer Urias. Então Urias morre pela espada dos amonitas. E Deus está dizendo: tu fizesse tudo isto, tu me desobedeceste, Davi. Eu te dei tudo. Eu te dei tudo, te dei o trono, te dei Israel, Judá. Aleluia, Jesus. E mesmo assim, tu achaste pouco, colocando teus olhos na mulher de Urias, querendo aquilo que não te pertencia. Aleluia, Senhor. E quando Davi vê Batseba tomando banho, ao invés dele fugir do pecado, não. Porque nós não estamos livres dos pecados, nós não estamos isentos dele. Mas se o pecado aparecer, nós temos que fazer o que a palavra diz: fugir do pecado. Sair, sabe, correndo se necessário for, para que a gente não venha destruir a nossa alma, a nossa vida espiritual. Não vir destruir, aleluia, Jesus, a nossa salvação. E Davi ali, ele poderia muitíssimo bem ter fugido, mas ele preferiu dar vazão, dar ouvido à voz da carne que gritou dentro dele. Ele preferiu dar ouvido. E ele foi e adulterou. Porque ele não deu ouvido à voz de Deus. Mas ele preferiu, meus irmãos, dar ouvido à voz da carne. Aleluia, Jesus. E Deus fala assim, ó: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Aleluia, Jesus. Deus fala: dentro da tua própria família, eu vou levantar dos teus para ser contra ti, Davi. A espada que vai também se levantar contra ti vai ser da tua própria casa. Vai ser dos teus próprios descendentes que vão se levantar contra ti. E tu pecou e quis esconder o teu pecado quando tu adulterou com a mulher de Urias e matou a Urias. Tu quis esconder o teu pecado. Só que tu quis, Davi, esconder do homem. Mas de mim, Davi, tu não esconde.
Porque os olhos de Deus é como chama de fogo. Ele vê tudo o que acontece. Independente se a coisa errada que um filho de Deus venha fazer, querer esconder de outros, querer esconder de seu líder, querer esconder de seu próximo, de seus irmãos, mas não está escondendo do Todo-Poderoso. Porque o Todo-Poderoso, enquanto um ser humano está pecando e tentando esconder seu pecado, os seres humanos ali podem até não enxergar, mas Deus enxerga tudo. Tem um olho que jamais o pecado vai passar despercebido dele, é o olho de Deus. Aleluia, Jesus. É por isso que ele diz, dos teus, Davi, vai se levantar contra ti. E é o teu próximo que vai tomar as tuas mulheres, Davi. Lembra quando o filho de Davi se rebelou contra ele? Absalão. E ali ele toma as concubinas de seu pai e fica com elas? Quando Davi foge dele? Aleluia, Jesus. E aí diz assim no 12, ó. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Deus ali está dizendo para Davi, olha Davi, tu pecou e quis esconder das pessoas. Mas eu vou pegar as tuas mulheres, vou dar ao teu próximo e vai ser a luz do dia, Davi. Todos vão saber e ver, Davi, o que aconteceu contigo. Aleluia, Deus grande e fiel. E você vê aqui, meus irmãos, que o fato de Davi ter desobedecido ao Senhor dos Exércitos, ele passa por toda uma situação adversa. Seu filho se levanta contra ele, outro filho mais na frente também. Entendeu? Tudo por causa dos pecados de Davi. Tudo porque Davi não obedecera ao Senhor. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. E o 13 diz assim, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu, que te blasfeme, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Ali Deus está dizendo o seguinte, que o fruto ali, né, do adultério de Batseba e Davi nasceria, mas não ficaria vivo. E a criança ali, né, é que vai ser colhida por Deus por causa dos pecados de Davi e sua mãe, por conta do adultério. Porque aquela criança ali, ela foi concebida, a criança ali, o primeiro filho de Batseba e Davi, foi concebido dentro de um adultério. Não é isso? E a criança ali viria a falecer. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. Aleluia, Jesus. Quando a criança adoece, a palavra nos mostra perfeitamente que apesar de Davi saber que a criança morreria, mas quando a criança ali adoece, ele se prostra perante o Senhor, ele se humilha, ele se levanta um jejum em prol de seu filho, para ver se Deus tinha misericórdia e ali não levasse seu filho. E ali os anciãos da casa de Davi chega no rei e chama ele para sair daquela situação de, né, que ele está prostrado e se alimentar, mas ele não quer. E aqui no 17 diz assim, então os anciãos da casa de Davi se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis
e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Aqui, meus irmãos, os anciãos de Davi, eles se preocupam, da casa de Davi, né? Se preocupam em dar o recado para Davi que a criança havia falecido. Eles disseram, se quando a criança estava viva a gente já não conseguiu levar ele para se alimentar, imagina agora quando a gente falar que a criança falecera. A alma dele, o espírito dele vai ficar mais afligido ainda. E eles ficam preocupados em dar essa notícia para Davi. E aqui no 19, verso 19 diz assim: viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Ali Davi, quando vê eles conversando baixinho, né? Seus servos conversando baixinho entre si, Davi percebe que a criança faleceu. E Davi pergunta para ele: faleceu a criança? E eles falam: sim, faleceu. E no verso 20 diz assim: então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão e lhe puseram pão e comeu. Aleluia, Deus fiel e santo. Quando Davi sabe que a criança não está mais viva, ele se levanta, se banha, troca de roupa, se unge, vai para a casa do Senhor e adora a Deus. Volta e se alimenta. Ele vai agradecer a Deus, porque ele entende, tudo pertence a Deus. Deus dá e ele tira, ele leva a hora que ele bem entender, porque tudo pertence a ele. Ele coloca algo na minha e nas suas mãos, em nossas vidas, mas somos mordomos do Senhor. Estamos ali cuidando daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, mas o verdadeiro dono, o titular é Deus. E ali ele vai e adora ao Senhor. É teu, Senhor. Então o Senhor leva a hora que o Senhor bem entender. Aleluia, Jesus. E no 20 diz assim, no 21. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Aleluia, Jesus. Ele entende perfeitamente que enquanto a criança estava viva, ele diz: não, vou entrar na presença do Senhor. Quem sabe aí o Senhor se compadece de mim. E aí, né, retira o que ele falou, que a criança morreria por conta dos meus pecados. Quem sabe o Senhor se compadece de mim, porque eu estou me humilhando, estou jejuando, estou aqui, sabe, contristo aqui na presença do Senhor, né? Estou me humilhando, e quem sabe ele se compadece de mim e deixa o meu filho viver. E aí Davi diz: mas se a criança já faleceu, do que adianta eu continuar chorando e jejuando? Por acaso ela voltará para mim? Não, a vida tem que seguir adiante. Deus deu, Deus tomou. Tudo pertence a ele mesmo. Aleluia, Jesus. E aqui diz assim no 24. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher. Aleluia, Jesus. E entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz um filho. E chamou o seu nome de Salomão. Aleluia, Deus grande e fiel. Davi aqui, depois que seu filho falece, ele consola a Batseba.
E ali ela concebe outra vez e ela tem a Salomão, né? E você vê aqui que tudo que nós fazemos nessa vida, seja de bom ou de ruim, nós iremos colher o fruto daquilo que nós plantarmos. Tem muitas pessoas que elas acham que elas se levantando contra a vida de outra pessoa, caluniando, difamando, atrapalhando a vida daquela outra pessoa, ela acha que ela não vai colher os frutos daquela plantação que ela fez. A vida é uma coisa muito séria se nós olharmos pelo lado espiritual da coisa, entendeu bem? É claro que a gente não estou falando de espiritualizar tudo, mas a vida ela é assim. Se eu me levantar para ir atrapalhar a vida de outro ser humano, para que ele não consiga algo, entende? Para que ele ali não alcance aquilo que ele quer tanto alcançar, você pode ter certeza que cedo ou mais tarde eu irei colher aquilo que eu plantei. Tudo que nós plantarmos, nós colhemos. Ninguém vai dessa, sabe, para outra vida, sabe, sem colher antes tudo aquilo que plantou aqui. Entendeu bem? E aí, muitas das vezes está colhendo, passando por dificuldades, né? Não estou aqui também generalizando a coisa, não. Mas tem muitas pessoas que elas atrapalhou a vida de outra pessoa e mais na frente passa por situações complicadas e adversas e fica se perguntando: por que eu estou passando por isso? Mas não olha que no passado se levantou, atrapalhou a vida de seu irmão, de seu próximo, sentiu prazer em destruir o seu próximo, se alegrou com a destruição de seu próximo, se juntou com outras pessoas maus para atrapalhar a vida de seu semelhante. Nós temos que saber o que plantar nessa vida. Porque se você plantar coisas boas, se você fizer o bem para as pessoas, mesmo que aquela pessoa não retribua você, que a gente não vai fazer o bem pensando no retorno daquela pessoa, entendeu bem? Mesmo que aquela pessoa ali jamais, quando você precisar, lhe ajude. Mas você pode ter certeza que Deus não deve nada a ninguém. Deus não fica devendo nada a ninguém. Se você faz o bem, você pode ter certeza que o Senhor dos Exércitos irá lhe recompensar. Nunca faça algo para alguém esperando que aquela pessoa vá te retornar, sabe, com bondade. Não. Faça porque é o correto. Faça porque é o que a palavra manda a gente fazer. Mas quem vai recompensar você é o Altíssimo. Tá certo? É dessa forma, a gente tem que plantar o bem para colher o bem. Mesmo que alguém, sabe, se levante contra a gente, mas Deus está vendo tudo e Deus recompensa, amém? Então confie no Senhor e plantemos o bem, amém? Deus abençoe.